Olá, amigo investidor! Você quer fazer um investimento com retorno garantido e custo baixo? Então dá um confere na descrição. Ô Marília, e assim, muitas pessoas perguntam assim pra gente: André, como é que eu confio no meu assessor? Ou como é que eu confio no meu gerente de banco? O que que eu faço? Porque, meu Deus, ele me apresenta uns produtos, eu não sei se é bom, se é ruim. Já teve gente que comprou aqueles produtos de capitalização, depois viram que não era bom. Qual é a dica pro iniciante aí, frente a, poxa, vou confiar nesse gerente, eu vou confiar nesse assessor? Qual é a dica? Eu acho que é conhecimento. Ele mesmo buscar o conhecimento. Ele mesmo buscar conhecimento e não terceirizar tudo. Porque tem assessores muito bons, tem assessores muito ruins, que só vão te empurrar a besteira. Como é que você vai diferenciar um outro se você não sabe nada sobre investimento? Não, isso é uma história real aqui que eu vou falar, porque tem que tomar muito cuidado com isso. Existem gerentes ótimos, tenho certeza, existem pessoas ótimas no banco. Como existem os funcionários, né, que não são bons. A minha avó, quando era viva, eu fui com ela no banco. Ela tinha 78 anos. O que aconteceu? Eu falei assim, qual o investimento que você tem pra ela? Tinha sobrado um dinheirinho pra ela. Tô chutando aqui 70 anos, tá? A gente falei 78, mas tô chutando 70. Previdência. Minha avó tem 70 anos, sabe? Então, quer dizer, se a minha avó estivesse sozinha, que era uma senhora que não sabia nem tirar o dinheirinho ali com o cartão dela, ela às vezes iria cair numa onda dessa, num bate-meta, desculpa falar, do gerente, né? E aí eu tava junto. Eu falei, você realmente está falando com uma pessoa que você não vai enganar. Porque a minha avó já tem idade. Então, gente, cuidado. E ela ficou constrangida? Não, ela entendeu, porque ela confiou em mim. Então, ela falou assim, não, eu quero colocar... Ela vai escolher, né? Idoso, muitas vezes o idoso, ele não sabe. Não, a gerente fácil. Ficou constrangida? E aí eu falei pro gerente, não, era um homem. Eu falei, não, esse papo aí não cola em mim. Agora, uma pergunta que eu ia te fazer, mas que todo mundo me faz. Previdência, bom investir ou não? Pode ser um excelente investimento também. Fundos de previdência, eles têm um benefício fiscal, eles têm um benefício até tributário, se você pensa em sucessão, né? Então, pode ser um excelente investimento. O que você tem que se atentar é que você vai investir num fundo de previdência, né? Esse fundo tem que ser bom, ele tem que ser de um gestor bom. Outro dia me mostraram um fundo de previdência que investia em crédito privado, tinha uma taxa de administração gigante e rendia menos do que o CDI. Então, assim, isso não dá, né? Então, olhar, né, na Previdência. Taxa de rentabilidade, de administração. Vê a rentabilidade histórica. Vê a rentabilidade histórica dos últimos 5 anos. Não pode ser do último ano. No último ano, você pode pegar um período bom e um período ruim. Vê uma rentabilidade histórica dos últimos 5 anos. Bateu o benchmark? Isso é uma coisa importante. Não, sim, bateu o benchmark. Então, vamos começar a pensar. É um fundo que investe bastante em ação, o benchmark era o CDI, ele bateu de longe. Ou então, o benchmark era IPCA+, 6, por exemplo, bateu o benchmark. Legal. Então, assim, você começa por aí. Você olha uma performance histórica longa, né? Pega vários ciclos, vê uma época que teve crise, né? Como ele se comportou. Porque tem fundos que... Quando a bolsa vai bem, ele vai 2 vezes bem. Mas quando a bolsa vai mal, ele cai 2 vezes também. Aí não adianta nada, né? Então, ele só tá alavancado. Seria o seguinte, Marília. Porque às vezes o benchmark pode ser negativo. Tipo, o Ibov no ano foi mal. Sim. Então, por exemplo, ele foi mal, caiu 3%. Mas o fundo caiu 2%. Opa! Não é porque ele caiu que ele foi mal. Ele foi melhor do que o benchmark, né? Com certeza, ele performou melhor. Ele deu uma segurada. Ele caiu menos do que a bolsa num contexto geral. Então, achei legal essa ideologia para quem tá começando. É uma boa referência. E taxas também, né, Marília? Porque compara as taxas. Porque às vezes tem um fundo cobrando 4%, outro tá cobrando 2%. Isso faz diferença também, né? Tem uns fundos, por exemplo, mais de multimercado, assim, de previdência multimercado, que eles cobram 2,20, né? Então, uma taxa de 2. Aí você pensa, nossa, uma taxa de 2 é alta. Mas esses gestores são muito bons e performam muito bem. Então, aí, às vezes, vale a pena pagar para um gestor que é muito bom. Agora, para um gestor que fica lá no 100% CDI, não vale a pena pagar, né? 2%, porque daí vai comer bastante da sua rentabilidade.
Então, você também tem que fazer uma análise para entender. Aquela taxa de administração é proporcional? E esse que é o bom de você olhar a rentabilidade histórica, porque a rentabilidade histórica já é descontada da taxa de administração. Bom saber. Então, quando você olha, se a taxa de administração for muito alta, a rentabilidade acumulada não vai bater o benchmark, porque a taxa de administração vai comer tudo. Então, por isso que essa rentabilidade histórica frente ao benchmark te ajuda nisso. Você já, de outra forma, você está olhando a taxa de administração e se aquele gestor se paga ou não se paga. Né? E sobre taxa de performance, como encarar essa taxa? E o que é taxa de performance, Marília? Taxa de performance é um percentual que você paga quando o gestor bate o benchmark. Né? Então, por exemplo, investir num fundo que o benchmark é o CDI. O que é o benchmark, né, para começar? Eu falo que o benchmark é tipo as crianças lá em casa. Elas viram para mim, elas estão lá no celular, e aí eu falo para elas, escuta, você já fez a lição de casa? Elas falam assim, claro, já fiz a lição de casa. Ai, nem preciso arrumar meu quarto, porque eu já fiz a lição de casa. Eu falo, ei, uma lição de casa é o mínimo que você tem que fazer, né? Agora vai arrumar o seu quarto. Então, assim, o benchmark é aquele mínimo aceitável. Abaixo disso, você nem aceita, entendeu? Abaixo disso, de jeito nenhum. Então, por exemplo, um fundo de renda fixa, o benchmark geralmente é o CDI, né? 100% do CDI. 100% do CDI, porque você pode investir num Tesouro Selic e ganhar 100% do CDI. Então, por que você vai aceitar menos, né? É o seu benchmark. Aí, você entrou lá e rendeu lá o 100% do CDI. Legal. Então, esse fundo, né, tá Vai ok. de acordo. Vai de acordo, tá indo. Então, legal. Tem que ficar de olho nisso, porque, gente, é importante ler lâmina, tá? Parece difícil, mas tem que pegar a lâmina ali e ler. Tem taxa de performance? Não tem? Ah, desculpa, agora Taxa que eu de lembrei que eu tava administração? falando de taxa de performance. Mas aí, o que acontece? O fundo rendeu 100% do CDI. Se ele rendeu 105% do CDI, aí nesses 5% que a mais que ele rendeu em cima do CDI, você vai pagar 20% desse dinheiro pro gestor. Aí você vai pensar como se fosse um imposto, né? Só que eu acho bom a taxa de performance, porque ela alinha os incentivos com o Isso que eu ia gestor. falar, porque ele vai atrás da meta, né? Ele fala, opa, vou ganhar performance, então Pô, eu se vou o cara, correr atrás. o cara faturou 150, aí você vai ficar feliz de pagar a taxa de Claro, performance. Pô, merecido. eu ganhei mais, É. beleza, sua comissão tá aí. Bom mas eu piloto, ganhei a né? mais também. É. Foi bom piloto, merece. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.